A paz de Deus nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez estamos aqui no canal para fazermos mais um vídeo. Um vídeo a pedido do caríssimo nosso irmão Lucas, lá do interior de São Paulo, que pediu para me fazer um vídeo sobre o Salmo 24. Porque muitos interpretam mal o Salmo 24. Vamos fazer uma abordagem aqui sobre esse salmo. Deus abençoe os irmãos novos inscritos que estão junto a nós no canal. Minha gratidão a todos. Sejam bem-vindos. Estamos à vontade para comentar, abordar também os assuntos do canal, também fazer crítica também, construtiva. Estamos aqui à vossa disposição. Ontem, um caríssimo irmão, chamado irmão Sebastião, me fez uma crítica, dizendo que eu estou falando mal dos servos de Deus, que atendem, e falando que eu estou me vangloriando. Irmão, na congregação, muitos anos foi desenvolvido um pensamento que você não pode levantar na igreja e falar que Deus se usou de você. E é uma parte na obra. É tido isso daí como vanglória, como vanglória. A vanglória, irmão, ela não está conectada em a pessoa dizer que Deus se usou dele. Mas a vanglória está associada à soberba, ao orgulho, à vaidade. Entendeu? Então a pessoa falar que Deus se serviu dele, e uma parte não é uma vanglória. Mas tudo bem, cada um tem a sua formação. O nosso objetivo aqui não é propriamente criticar ao ministério. É porque, como os cultos online estão diante da mídia global, entendeu? Então, o que eles falam do culto online vai para o mundo todo e chega para mim também aqui. Irmão, nosso compromisso tem que ser com Deus. Quem é da verdade, ama a verdade. Quem ama a verdade, ama a verdade. Então, aqui o nosso assunto não são pessoas. Nosso assunto aqui são teológicos. São de cunho doutrinário. Entendeu? Nosso compromisso com o Evangelho. E o que sai fora do Evangelho, que contradiz a doutrina apostólica, nós temos que nos posicionar e mostrar que está errado, que está fora. Igual esse salmo que eu vou ler aqui. O Salmo 24. Teve aí alguma pregação do Salmo 24 que saiu totalmente fora, como o Salmo está escrito. É igual você vai interpretar um texto. Primeiramente, quando você vai interpretar o texto, a primeira regra é você ir no enunciado. O enunciado vai
te dizer o que aquela questão vai pedir. Então, pelo enunciado, você vê o texto e depois tem as alternativas. A Bíblia também, na parte, né, de um texto histórico também, ela tem também a mesma regra, entendeu? Ela tem a sua própria gramática. Não é dizer eu estou falando que ela tem gramática, não é dizer que estamos indo para o lado propriamente humano, que não é um lado divino. Não, irmão, a Bíblia, ela tem a parte linguística, a parte histórica e a parte divina, mas tudo é inspirado por Deus. Então, vamos aqui ler o Salmo 24. Diz assim, na minha Bíblia, eu estou aqui com a Bíblia João Ferreira de Almeida, é atualizada agora, gastaram mais de 10 anos para atualizar ela, né, para atualizar não, para fazer a revisão, né? Então, nesta Bíblia aqui está assim escrita, a vinda do Rei da Glória. Ao Senhor pertence a terra, tudo o que nela se contém. O mundo e os que nela habitam. Fundou ele sobre os mares e sobre as correntes, e estabeleceu. Quem subiu ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mão e puro de coração, que não entrega sua alma falsidade, nem jura dolorosamente, este obterá do Senhor a bênção e a justiça de Deus e da sua salvação. Tal é a geração dos que buscam a tua face, do Deus de Jacó. Levantai, ó porta, vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. E quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, para que entre nela o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Então, irmãos, aqui nós encontramos 3 salmos messiânicos, um perto do outro. O Salmo 22, o Salmo 23 e o Salmo 24. O Salmos 22 fala do Messias como nosso Salvador. O Salmo 23 fala do Messias como nosso pastor. O Salmo 24 fala de Jesus Cristo como nosso Rei, nosso Supremo Pastor. Agora, o que achamos nesses 3 salmos? Os Salmos 22, nós encontramos a cruz. No Salmo 23, nós encontramos o cajado. No Salmo 24, nós encontramos a coroa do rei. Agora vamos nos 3 aspectos do pastor.
João 10:11. O Senhor é o bom pastor, do Salmos 22. Os Salmos, Hebreus 13:20, apresenta Jesus Cristo como o grande pastor. É o do Salmo 23. E Pedro, capítulo 5, apresenta Cristo como o nosso sumo pastor. Irmão, esse Salmo 24 é um salmo que descreve o Rei da Glória, que descreve Cristo voltando aos céus, retornando ao céu. Então, quando ele retorna ao céu, os anjos que estão do outro lado da muralha celeste, eles começam a falar: quem é esse? Daí, e o Senhor fala, este é o Rei da Glória. É o Rei da Glória. Levantai, ó portas, suas cabeças. Quer dizer, a porta acima de Cristo foi mandado levantar, alargar, porque estava entrando ali o Rei da Glória. Agora, o próprio Deus, o próprio Cristo, ele faz uma pergunta: quem estará no seu santo monte? Aí fala: aquele que é limpo de mão e puro de coração. Essas expressões não estão sendo endereçadas a nós, irmão, mas a Cristo Jesus. É Ele que é o santo, irmão. Aqui está falando de alguém que é santo, que é puro, que tem condição de estar no seu santo monte. Aqui está falando de alguém que tem mérito, de santidade. Não é falando a respeito de nós, porque a nossa santificação não vem, irmão, pelos nossos méritos, é pelo mérito de Cristo. Aqui está falando de alguém que é santo, que está no seu santo monte, mas que tem mérito para estar no seu santo monte. Então, nós não temos nenhum mérito nenhum. Então, Cristo Jesus, Ele que adentrou aos portais eternos e foi feito nosso intercessor, através dele, a graça de Deus foi derramado em nós. Porque o que é que significa graça? Significa o favor imerecido. Nós recebemos um favor que nós não tínhamos merecimento, que nós não tínhamos mérito. Então, pelo mérito de Cristo, Ele fez nós nascer de novo, fez nós ser uma nova criatura. Pelo mérito dele, nós alcançamos a santificação. Por isso que quando nós convertemos a Cristo, então nós nascemos de Deus. E ali em diante vai desembocar em nós um processo de santificação. É nele que nós
nos santificamos, porque ele foi feito para Deus, justiça, santificação e redenção. Então, é nele, é nos méritos nele, que nós alcançamos a santificação. Aqui, estas perguntas que ele faz aqui, essas perguntas retóricas, aleluia, se diz respeito a ele próprio. Quem estará no seu lugar santo? Quem estará? Aquele que é puro de mão e limpo de coração. Essas expressões estão sendo endereçadas ao Rei da Glória. É ele que é limpo de mão. Aqui está se referindo a alguém que tem mérito. Que tem mérito. Nós não nos encaixamos neste contexto, porque nós não temos nenhum mérito. É pelo mérito de Cristo, é pela sua morte, é pela sua ressurreição que nós alcançamos o favor de Deus. Um favor imerecido. E nesse favor imerecido, o que é que aconteceu com nós? Aí nós fomos embutidos no processo da santificação. Mas o mérito não foi nosso, foi Cristo. Foi ele que venceu. Então o Salmo 24 é um salmo que Davi faz esse salmo. É um salmo especificamente endereçado ao Rei da Glória, mostrando a sua vitória, mostrando a sua vitória sobre a morte, na ressurreição, que foi recebido no céu, pela corte celeste. Então, desde o início, é descrevido o atributo de santidade que é em Cristo. Aquele que não teve mancha nas suas mãos, que foi puro do coração, e vai desenvolvendo, aleluia, este raciocínio, até, irmão, falar da sua entrada no céu. Da sua entrada no céu, foi recebido pelos anjos, e foi chamado Rei da Glória. As portas se alargou para ele entrar no céu. Glória ao nome santo do Senhor. Então, amados irmãos, é nele que foi desenvolvido uma obra de salvação, nele que nós fomos, aleluia, nos despido da roupa do velho homem e fomos vestidos de novo, e ele nos colocou pelo seu mérito, pela sua meritocracia, no caminho da vida eterna. Então, através dele, em nós, o processo da santificação está sendo desenvolvido. Então, ele é o Rei da Glória. Então, é desse aspecto que senti de dar uma explicação para os irmãos, para a nossa querida Irmandade. Porque aqui, o Salmo 24 é um salmo que Davi escreveu para falar unicamente do Rei da Glória, para falar de alguém sem pecado, para falar de alguém que tinha a mão limpa, que tinha o coração limpo, por isso que ele estava no Santo Monte. Então, não é um texto endereçado à igreja, mas é um texto que trata do Rei da Glória, que trata da sua obra redentora. É o Salmo 22, fala isso daí. Salmo 22 é o Salmo da cruz, do martírio. O 23 é o Salmo do pastor, do cuidado,
que o pastor tem com as suas ovelhas. E o Salmo 24 é o salmo do sumo pastor, daquele que venceu, daquele que foi recebido no céu com aclamação, que foi recebido do céu com alarido, com honra, que entrou majestosamente no santuário eterno, a corte celeste, quando viu aquele que ia entrando, falou: quem é este? O Senhor falou: este é o Rei da Glória. Então levantai a porta, suas cabeças, querendo dizer, alargai a entrada, porque é o Rei da Glória. Ele vem com toda a sua majestade, com toda a sua glória. E por causa que ele foi o Rei vencedor, ele venceu a morte, ele venceu o pecado, se ofereceu, foi levado como ovelha ao matadouro e não abriu sua boca diante dos tosqueadores. O castigo que estava sobre ele foi que nos trouxe a paz. Então é através dele, é nos méritos dele, irmão, que nós morremos para o pecado e ressurgimos para Deus. E aí, pelos méritos dele, aleluia, nós fomos colocados no caminho da santificação para desenvolver este processo até desembocar na obra mais plena, na obra mais sublime, que é a glorificação. Então, irmãos, dando só uma pincelada aqui, vamos ver qualquer dia desse, vamos fazer uma exposição com mais propriedade e outros aspectos. Os irmãos entender, irmãos, como é linda a palavra de Deus. Não que queremos ser doutores e nem mestre, mas compartilhe com o irmão, com alegria, aquilo que Deus nos confiou. Fique com Deus, ósculo santo, no vosso coração.